O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Tem pessoas que nasceu para voar, mas está vivendo uma vida rastejando. Se você não fizer algo diferente, você não vai viver algo diferente. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, sua família seria impactada. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, a sua igreja se espelharia em você. Você seria uma inspiração para a sua igreja. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, pessoas seriam alcançadas pelos seus testemunhos. Resultado, sua vida deixaria de ser comum e seria uma vida de referência. O medo faz você travar as suas atitudes, mas com a coragem, na palavra de Deus, você pisaria onde hoje só observa. Você começaria o que vem adiando. Deixaria de esperar o momento perfeito. Sua vida sairia do quase para o agora. Seus olhos, por gentileza. Vamos orar, vamos falar com Deus. Essa última segunda-feira do mês de março. Oh, meu Deus, obrigado por estar aqui. Juntamente, meu Deus, com a minha família, com o povo do Ministério Mudança de Vida. Eu agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor fará. Obrigado, meu Deus, pela vida. Obrigado, meu Deus, pelos desafios. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Eu agradeço ao Senhor pelo dia, pela paz, pela saúde, meu Deus, pelas vitórias, pelos grandes testes que o Senhor está nos apresentando. Obrigado, meu Deus. Senhor, perdoa as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Tudo que falamos, pecamos, fizemos, que possa ter impedido, afastado, ou até mesmo bloqueado a Tua presença de nós. Nos perdoa, Pai querido. Meu Deus, nós não somos nada sem Ti. Meu Deus, isso não é algo bonito em se dizer, é um fato, é uma realidade. Nós, sem Ti, meu Deus, nós não sabemos quem somos, nós não temos identidade, nós não sabemos para onde iremos. Meu Deus, sem Ti, Senhor, nós não encontramos sentido para a nossa vida, nós não conseguimos ter esperança em nada. Meu Deus, é o Senhor, meu Pai, que nos dá o fôlego de vida, nos dá o propósito, nos dá, meu Deus, a graça, a força, a esperança, meu Deus, e como o próprio hino diz, Senhor, são tempos difíceis que fazem uma igreja forte, sim, meu Deus, é nesses tempos difíceis que o Senhor está trabalhando para que nós sejamos resilientes, resistentes, persistentes, perseverantes, determinados, ousados, corajosos. Sim, meu Deus, é nos desafios, é nos testes, que a nossa casca é engrossada, as nossas obras, meu Pai, no fogo é revelada. Sim, meu Deus, é nas covas que nós vivemos os maiores testes. É nos desertos que nós encontramos a maior dependência. É sim, meu Deus, é nos grandes desafios que nós mostramos o que tem dentro de nós. E é por isso, meu Deus, que o Senhor muitas vezes está nos apertando, está nos espremendo, para que, meu Deus, aquilo que não deve ficar saia, e aquilo que deve entrar entre, meu Deus. E que cada um, meu Pai, deixe entrar esta fé viva, corajosa. Meu Deus, que cada um, meu Pai, seja tomado pelo poder do Espírito. E que se torne pessoas irreconhecíveis. Pessoas, meu Deus, que representam ao Senhor. Cristãos. Os pequenos cristos. Eu abençoo a todos que estão aqui, aqueles que estão chegando, e eu sei, meu Deus, que hoje é um grande teste, porque o Senhor, meu Pai, está vendo. Será que nós acreditamos que o Senhor até o último dia, o Senhor fará? Portas serão abertas,
respostas e definições acontecerão. Sim, meu Deus, hoje é um grande dia, é um grande teste para aqueles, meu Deus, que vivem nas propostas e aqueles que vivem no propósito. É aqueles, meu Deus, que neste dia, meu Deus, acontece aqueles que estão se diferenciando, aqueles que creem, como, meu Deus, o próprio Samuel disse a Saul: aguarde, aguarde que eu vou chegar. E o que nós devemos fazer, meu Deus, é ouvir aquele que representa a Deus, a voz de Deus. Aguarde, que eu não vou me atrasar, vou chegar na hora certa. Nós, meu Deus, devemos aguardar, porque o Senhor vai chegar. O Senhor não se atrasa, o Senhor sempre chega na hora certa. E mais uma vez, o Senhor chegará na hora certa, em o nome do Senhor Jesus. Conduza, meu Pai, este trabalho, conduza esta reunião, e que seja, meu Deus, sem dúvida alguma, uma reunião reveladora, definidora, restauradora. Sim, meu Deus, uma reunião, meu Pai, que lá vai levantar esta pessoa, fortalecendo esse espírito, meu Deus, e colocando, meu Pai, aquilo que é importante, a esperança, baseado na Tua Palavra. Porque, meu Pai, a fé vem pelo ouvir, e nós devemos ouvir o que o Senhor está falando, e confiar numa fé viva e corajosa, meu Deus, que provém de um espírito determinado, focado, que começa e termina, meu Deus. Porque o Senhor é um Deus que termina tudo o que começa, e que possamos começar e terminar, meu Pai, porque a Tua Palavra nos ensina, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e o Senhor vai terminar aquilo que o Senhor começou, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém. Está ligado à sua vitória? Pegou o Espírito? Que Espírito é esse? Mais que vencedor, diga: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus Cristo, em nome de Jesus. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande. E pensar grande é pensar como Deus. Fala para essa pessoa: pense grande. Em nome de Jesus. Pode se sentar, por gentileza. Na semana passada, na segunda passada, nós fizemos um propósito. E eu até tenho um vídeo desse propósito, da finalização, a queima dos pedidos. Está aí já? O que você escreveu neste papel? Você vai declarar: hoje eu estou deixando aqui, de uma maneira muito clara e muito detalhista, o que você está deixando neste dia, nesta semana. Você não vai entrar no mês de abril. Deus mudará a sua história, Deus ainda fará grandes coisas nesse mês de março, mas você tem que mudar hoje, você tem que tirar hoje, você tem que resolver hoje. Hoje é o seu dia. Não vai acontecer nada amanhã se você não tomar a decisão hoje. É hoje. A pergunta que eu já inicio esse culto perguntando e deixando para você: e se você fosse 10 vezes mais ousado? E se você acreditasse e fizesse tudo aquilo que você ouve, e não só fazer aquilo que você acredita? Já parou para pensar?
se realmente você fizesse e acreditasse e praticasse tudo aquilo que você está ouvindo. Nós temos um portal, nós temos uma oportunidade. E todos os dias a palavra se renova. Todos os dias a misericórdia de Deus é derramada sobre nós. E todos os dias nós temos 24 horas para fazer algo diferente. E você sabe o que é de fazer algo diferente? É fazer exatamente aquilo que eu estou ouvindo. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria se fosse 10 vezes mais corajoso, mais determinado, mais generoso, mais humilde? Provérbios 28, capítulo 28, versículo 1 diz: os ímpios fogem, mesmo quando ninguém os persegue. Mas o justo é intrépido como leão. Diga, eu sou intrépido como leão. O ímpio foge embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como leões. O justo não pode se comportar como ímpio. O ímpio, ele foge mesmo quando não há perseguição. O ímpio foge de confrontamentos. O ímpio sempre deixa para amanhã. O ímpio não acredita. O ímpio, se está vindo um vento, ele é o primeiro a se esconder. O justo, ele pega o vento e, como a águia, ele é impulsionado pelo vento para ficar acima das tempestades. O povo se levanta, Números 23, 24. O povo se levanta como leoa. Levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa. Se você é um leão, você precisa agir como leão, viver como leão, respirar como leão. Você vai focar. Você sabe quando você tem um alvo e você foca nesse alvo? Não importa o que vão jogar para você. Deus, ele mostra e ele ensina e ele compara como o justo deve viver. Porque se você, presta atenção, se você for guiado pelo instinto da fome, você sempre vai perder o foco. Mas se você for guiado pelo instinto do foco, você não terá fome. Quando o Senhor fala sobre leão, é porque o Senhor está te impulsionando a ter o foco de um leão. Não importa as iscas mortas, as coisas mortas que vão jogar para você, você tem um alvo, você tem um foco. E você não vai tirar o olho deste foco, você não vai tirar o olho dessa presa, e você não vai sair daquilo que você se propôs a caçar. Coloca o vídeo para mim do leão. Olha a diferença, são carnívoros. Mas olha aqui, ó. Agora olha o leão jogando a carne. Presta atenção. Você pode até comer carne, mas você sempre perde a presa, você sempre está focado em coisas mortas. Olha aí. Quando o Senhor nos ensina para você viver como leão, é que você precisa focar em um alvo. Se nós não tivermos um alvo, qualquer lugar vai servir. O justo também é comparado como águia, porque somos comparados como águia, somos comparados como leões. Imagina a força que uma pessoa tem quando ela crê na palavra. Repita comigo. Nós não podemos conquistar o que recusamos a enfrentar. Nós não podemos conquistar o que nós recusamos a enfrentar.
Você precisa ser forte e corajoso. Em 2 Reis, em 1 Reis, capítulo 2, diz: estou para seguir o caminho de toda a terra, por isso seja forte e corajoso. Seja forte e seja homem. Essa é a direção que Davi deu a Salomão. Em Josué, capítulo 1, o Senhor repete por diversas vezes essas direções para Josué. Seja forte, seja corajoso. Será que hoje, eu vou fazer várias vezes essa pergunta, o que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado? Eu penso assim, que tem pessoas que nasceu para voar, mas está vivendo uma vida rastejando. Tem gente com chamado alto, mas está vivendo uma vida baixa. Isaías 40, capítulo 40, versículo 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águia. Repita comigo: Deus não me chamou para sobreviver. Ele me chamou para voar. Se nós vivemos uma vida só por necessidade, só pelo básico, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O Senhor deixou essa direção muito clara para nós. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Você não pode mais, por causa do medo, viver somente comendo as migalhas que caem da mesa. Você pode ser filho, mas se você estiver longe do Pai, você vai estar desejando a comida de porcos. Mas ao lado do Pai, você tem roupa, você tem anel, você tem sandálias, você tem festas, você tem um lugar à mesa separado, reservado para você. A águia, ela enxerga longe. Provérbios 29, 18 diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Aonde não há visão, o povo perece. Aonde há revelação, não há revelação, o povo se desvia. Quem não tem visão vive perdido. Quem não tem direção vive distraído. Repita comigo: quem não tem visão vive perdido. Se você não tem visão, você nunca encontra aquilo que Deus tem para você. Se você não tem direção, você vive se distraindo por muitas coisas que aparecem, porque o diabo, ele vai colocar as maiores distrações e as menores distrações, ele vai colocar dentro e fora da tua casa. Nós estamos vivendo num mundo de distrações. Tem gente ocupada, mas não direcionada. Ativa, mas não alinhada. Quem não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho. E é por isso que nós precisamos de visão. Nós precisamos de coragem para cumprir esta visão. Enquanto outras aves se escondem, a águia, ela sobe por cima da tempestade. Em Salmo 103, versículo 5 diz: de modo que sua juventude se renova como a da águia. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós avançamos, mais nós ficamos resilientes. Porque a nossa vida, ela precisa ser uma vida de subidas. Se você não sobe, você está descendo. Entenda isso. Se você não está subindo, você está descendo. Bispo, eu não estou descendo, estou parado. Não, você já está descendo. O fato de você não acreditar que você está descendo, você já está descendo. A nossa vida é uma vida de subida e a todo momento vá para lugares altos. Suba adiante, vá para Jerusalém. Moisés subindo no monte, enquanto Josué lutava as suas batalhas. Neemias em Jerusalém, não vou descer porque eu estou num grande projeto. A todo momento o Senhor nos ensina, vá para o alto. Olhe para cima, pense nas coisas do alto. Sim ou não, pessoal? Então a todo momento o Senhor está falando, suba, suba e não desça. Inclusive, a palavra dos 4 amigos e o paralítico, o milagre aconteceu quando eles subiram.
É ou não é? Porque assim, aonde todo mundo está, não quer dizer que todo mundo tem. Se você não fizer algo diferente, você não vai viver algo diferente. Se você não estiver por cima, você vai estar por baixo. E o Senhor nos ensina, poucos vão querer subir. Muitos vão se conformar com a sua paralisia. Para você ser curado das suas paralisias, você vai ter que fazer algo que nunca ninguém fez. O Senhor não te chama para ser carregado, o Senhor te chama para carregar. Às vezes nós perguntamos, nossa bispo, eu realmente fui curado agora para carregar, e quem é os 4 amigos? Né? Porque ele teve... São 4 amigos, eram os 4 amigos levando o paralítico. Você primeiro precisa tomar uma decisão. Você não precisa, você não deve e você não pode aceitar mais essa vida de ser carregado. O Senhor te chama para você carregar. Pode observar, com Deus sempre é milagres sobrenaturais. A viúva de Sarepta era a sua última refeição, depois viveu por todos os anos ainda sustentando toda a sua família. A viúva do Eliseu pegou todas as vasilhas e não paravam de encher. Não tinha para pagar, não tinha para sobreviver, depois tinha para vender. Virou um negócio. Pedro, as redes estavam vazias, depois estavam afundando. Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos com um jovem que não tem nem nome. Que não é nem citado, nem o nome dele é citado, mas ele foi um instrumento para a multiplicação. O Senhor nos ensina, tudo que você ser fiel no pouco, e você não desprezar o pouco, você vai ser jogado para o muito. Entenda isso. A águia, ela sempre vai estar voando acima da tempestade. Nós somos chamados para serem águias. Serem águias, e já deixa a propaganda para o espaço das águias. Vai depois, e vai comprar uma Bíblia lá para virar águia. Lá é só lugar de águia, se não for águia nem entra. A tempestade que te assustou. Porque muitos assim, eu lembro da passagem, quando Jesus direcionou todos os discípulos, atravessem o mar e vão para o outro lado. No meio da noite, na alta madrugada, Jesus vem andando sobre as águas, e aquela tempestade, aquele alvoroço, provavelmente aquela gritaria. Aquele povo acreditou em algo que não existia do que acreditar em algo que era possível. E muitas vezes a gente acredita em algo que não existe, ao invés de acreditar que Deus é o Deus do sobrenatural, é o Deus dos milagres, é o Deus que muda a natureza das coisas. É onde está sólido, ele faz virar líquido, onde está líquido, ele faz virar sólido. E ali, aonde era líquido, ele fez virar sólido. E naquele momento, Pedro deu o seu primeiro passo, começou a andar sobre as águas como Jesus o havia autorizado. E como você viu no vídeo, como eu te disse aqui sobre o seu alvo, você tem que ter um alvo, e o seu alvo é Jesus. E ele focou em Jesus, mas no momento que a Bíblia mostra, no momento que a Bíblia relata, ele olhou para o vento, ele sentiu o vento, ele começou a afundar. Agora a pergunta que eu deixo a você: até quando você vai ficar permitindo que somente a sensação, o vento, algo que você nem está vendo, possa estar te afundando? A tempestade que te assustou poderia ser o vento que te levantaria. Tudo depende da perspectiva que você vê. Tudo depende da perspectiva que você enxerga. Eu lembro de um vídeo da pessoa, está no carro, dirigindo,
Eu não estou dizendo para você ser conformado, estou te dizendo para você ser grato. A pessoa estava dirigindo um carro e ela olhou para um outro carro, e eu com esse carro aqui, não é o carro do ano, não é o carro que eu quero, olha aquele carro, querendo aquele carro, passa o cara de moto, nossa, hein, eu queria muito ter esse carro. Quem me dera, passa o cara da bicicleta, nossa, eu queria muito ter aquela moto. Passa o cara a pé, nossa, eu queria ter aquela bicicleta. Passa o cara de cadeira de roda, eu queria muito poder andar. Tudo depende da perspectiva que você vê. Nós temos que ter a perspectiva correta. Se você não tiver a perspectiva correta, você vai estar vivendo uma perspectiva incorreta, uma perspectiva errada. O problema não é o vento, é a forma que você reage ao vento. Provérbios 30:30 diz: o leão que é o mais forte entre os animais e não recua diante de nada. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém. O leão, ele não é o rei por causa do tamanho. Repita comigo. É por causa da postura. Você só tem postura se você tem identidade. Não é pelo tamanho, não é pela força, mas é pela identidade. Quem não sabe quem é, recua. Quem não entende sua identidade, foge. O problema não é o tamanho do desafio, é o tamanho da sua identidade. Em 1 Samuel 17:34 diz sobre um menino franzino, pequeno, mas que tinha identidade. No momento que ele foi direcionado pelo pai, levar os queijos e os pães, ele chegou, e no momento que ele chegou, o Golias estava dando o seu grito, chamando o seu desafio diário, né? Chamando algum israelita para enfrentá-lo. E a Bíblia diz que os israelitas, quando viram, correram, fugiram de medo. Davi, ele ouviu, ele não ouviu naquele momento. No momento que ele ouviu, ele perguntou o que vão dar, qual vai ser a recompensa. Olha, quem enfrentar esse gigante, e eu gosto disso, eu gosto muito da maneira que Davi falou e fez a mesma pergunta, mas de uma maneira diferente dos soldados. Eles falaram, quem matar o Golias vai receber isso, 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 isso. Davi falou, então quem matar o Golias e salvar a honra de Israel, porque se você não tiver um grande porquê, se você não entender realmente o seu propósito, ainda na mensagem fala, e livrar da desonra de Israel, porque você representa a Deus, e você não está sozinho. Davi, quando enfrentou Golias, ele disse, é pelo exército do Deus vivo. Ele está junto com o exército do Deus Altíssimo. Você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti com exército. E todas as vezes que você encontra um Golias na sua vida, você tem que ir, porque você não está sozinho. O servo de Eliseu, ainda com medo, vendo aquela multidão dos inimigos enfrentando Israel, ele pediu, Deus, revele, abra os seus olhos, abra os olhos. Naquele momento ele olhou e viu aquela em cima dos montes ali, vários cavalos e cavaleiros celestiais, e ele disse, o que está conosco é maior do que o que estão com eles. E a nossa vida tem que ser assim. O que está comigo é muito maior do que o que está com o meu inimigo, com aqueles que querem me matar e me prejudicar. Aonde ninguém via. Deixa eu explicar uma coisa para você. A sua batalha não começa aqui no campo. Começa nas pastagens.
começa no seu secreto. Porque aonde ninguém via, Davi já matava leões e ursos. Isso me faz ligar com Jeremias. Se você não está conseguindo vencer, correr com homens, como vai conseguir correr com os cavalos? Se nós não estamos conseguindo vencer o básico, de me relacionar com Deus, de tirar um tempo e me dedicar ao Senhor, acordar mais cedo, ler a Bíblia, ouvir o programa, declarar, abençoar os meus filhos, ungir a minha empresa, estar dentro da igreja, você vai querer enfrentar Golias? Não, você não vai. Porque se você não faz o básico, você não vai fazer o difícil. Tudo começa com o básico. Aonde ninguém via, Davi já matava leões e ursos. E eu gosto do jeito que ele fala. O seu servo toma conta das ovelhas e quando um leão ou urso aparece, eu vou atrás dele. Eu pego pela juba e eu esfaqueio. Quando aparece um leão, continua, 35. E se ele se volta contra mim, eu só pego pela juba. Eu só destruo, eu só mato. Porque é assim que um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo faz. Eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando ele se vira contra mim, eu pego pela juba. Ele dou golpes até matá-lo. Antes de Golias, Davi já enfrentava leões. As batalhas que você vence no secreto definem as vitórias que você terá em público. Quem foge dos pequenos desafios nunca vencerá os grandes desafios. O problema não é a falta de Deus. O problema é a falta do posicionamento. Deus já falou que você terá, que você receberá. Deus já prometeu que você terá o melhor ano da sua vida, que esse ano já chega com um som alegre, que é a esterilidade, infertilidade, Deus já chamou, mas você ainda está esperando sentir segurança, sentir vontade para fazer. Você ainda está negociando com o medo. Josué 1,9, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Deus não disse, não sinta medo. Deus disse, avance mesmo com medo. O medo, ele vai fazer aquilo que o medo faz. O medo não gera derrota, o medo te paralisa. O diabo ele não quer que você simplesmente, somente seja derrotado, não, ele quer parar você. E ele coloca todos os argumentos, as justificativas e as historinhas, as melhores historinhas. Não, você deve descansar. Não, você já fez o suficiente. Não, você já entregou. Está vendo? Não aconteceu nada. Não faça isso. Vai que. Aí se você fizer isso, vai que pode faltar. Olha, pensa nos seus filhos. Pensa na sua esposa. Pensa na sua casa, olha o aluguel. Ixi. Nós precisamos ter visão e coragem. Porque se você só tiver visão, você vai viver na frustração. Se você tiver só coragem, você vai viver na imprudência. Você precisa de visão e você precisa de coragem. Você precisa saber para onde você vai. E você precisa dar o primeiro passo, porque fé sem obras é morta. Quando os dois se unem, você enxerga o que Deus quer e faz o que precisa ser feito. Visão sem ação é ilusão. Ação sem visão é confusão. Já parou para pensar? Se você tem visão, mas você não age mediante a sua visão, escreva a sua visão. Nós pedimos a todo momento, escreva onde você quer ir. Estabeleça um alvo e construa todos os dias, dando um passo de cada vez até chegar e conquistar esse alvo.
Não, as pessoas elas se esquecem, para você chegar no ponto, você começa do ponto A para chegar no B, existe um processo. Mas as pessoas esperam alguma coisa acontecer, ou espera sentir para fazer isso. Não, visão sem ação é ilusão, e ação sem visão é confusão. E Deus quer que você tenha olhos de águia e um coração de leão. Chega de viver distraído. Chega de viver desfocado. Se você quer viver esse nível, você precisa de mais foco, você precisa de mais visão, estabelecendo a sua visão, você precisa de coragem, você precisa se posicionar. E você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Em 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de covardia. Fala, Deus não me deu um espírito de covardia. Nem de medo. Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Existe uma verdade que poucos admitem. Muita gente ama Deus, mas ainda é governada pelo medo. Tem fé, mas não avança. Tem promessa, mas não se move. Sabe o que Deus disse, mas vive pelo que sente. O medo não precisa te destruir. Ele só precisa te paralisar. E muitas pessoas estão paralisadas pelo medo. Eu ainda falava nesse resgate de almas para uma pessoa, né? Eu disse, para de duvidar. Para de pensar. Você está pensando demais. Você não precisa pensar, você precisa somente obedecer. Todas as vezes que nós pensamos, todas as vezes que nós racionalizamos, nós não executamos. Já parou para pensar nisso? Se você pensa, você não faz. É interessante que eu e meu irmão, a gente tem características diferentes. Eu faço, depois penso, e meu irmão pensa, depois faz. E eu lembro de uma vez que eu fiz um trabalho, que assim, eu não tinha visto a proporção que ia dar esse trabalho, o tamanho do movimento, e a minha mãe disse, Fer, você se coloca em cada coisa. Você se coloca em cada coisa. E para a glória de Deus, deu certo, né? Deu certo, né? A gente fez um grande trabalho, que foi inclusive o trabalho de Araçatuba, a unção do Novo Tempo, que a gente fechou a rua, e teve muitas bênçãos, trabalho muito poderoso. E a maioria das coisas que nós vivemos e conquistamos, precisa ser somente baseado na fé, naquilo que você ouve, naquilo que você deixa entrar no seu coração. O medo é uma voz que ele compete com Deus. Isso começou desde o Jardim do Éden. Em Gênesis 3:10, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. Deixa eu te falar uma coisa. Antes do pecado, Deus guiava. Depois do pecado, é o medo que passou a guiar o homem. Se você não tiver uma confiança inabalável, se você não tiver um amor perfeito, porque o perfeito amor lança fora o medo, sim ou não, pessoal? Se você não tiver um perfeito amor dentro de você, você está sendo guiado pelo medo. Porque quando o homem pecou, naquele momento, eu ouvi os seus passos e fiquei com medo. Agora ele tinha medo, mas antes ele se relacionava com Deus. Quem você ouve define quem te governa. Quem você está ouvindo define quem está te governando. Deus diz, avança, o medo diz, recua. E muitos estão obedecendo mais o medo do que Deus. Sabe por quê? Porque está ouvindo muitas coisas. No momento que Jesus diz para Jairo disse, vai, senhor, chefe da sinagoga, hein?
o senhor vai estar na minha casa, vai colocar a mão sobre a minha filha e ela será curada. No percurso, Jesus foi indo, passou ali, né, pela mulher com fluxo de sangue, a mulher tocou, os milagres aconteceram, e no continuação, no percurso até chegar na casa, vieram falar para ele: Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. O que Jesus disse? Para de ouvir. Então somente creia, acredite. Pare de ouvir as vozes. Pare de ouvir as vozes, para de incomodar o mestre. Tem muitas pessoas que estão ouvindo vozes, e não é a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus está dizendo: ouça somente a minha voz. Então somente creia, acredite. Porque as outras vozes vão falar aquilo que vai massagear e alimentar o meu medo. E é por isso que você não pode ouvir. Ouvindo isso, Jesus disse: não tenha medo, tão somente creia. Repita comigo: não tenha medo. Fala para essa pessoa: não tenha medo, tão somente creia. Agora, qual é a área da sua vida que está doente? Você vai dizer: e ela será curada. Qual é ela? Qual é o nome dessa área? Você vai dizer: esta área, dá o nome da área, ela será curada. Jesus está no caminho. O medo, ele distorce a identidade. Já parou para pensar que o medo, ele não aumenta e nem diminui o seu gigante. O medo te faz virar gafanhoto. O medo te faz diminuir. O medo te faz ser achatado. Números 13:33. Éramos aos nossos próprios olhos. Números 13:3 na NVI. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Aquele povo tinha vivido os maiores milagres que aquela terra já havia visto. É ou não é, pessoal? Eles viram tudo. O que Deus fez no Egito, o que Deus fez no deserto. Mas agora, no momento que chegou na terra, eles não acreditavam. O medo te faz esquecer o que é importante. O medo te faz esquecer aquilo que você já viveu e aquilo que você já venceu. Deus disse, terra prometida, e eles disseram: somos pequenos, somos gafanhotos. Deus está dizendo: é só você ir como Josué e Caleb, nós vamos devorar eles como pães. É só a gente subir e possuir essa terra. Mas as pessoas estão olhando: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, eu sou fraco. Se você olhar de maneira racional, você é pequeno e eles são gafanhotos, mas na figura de Deus, com todo o poder, tanto que Deus ainda falou: sim, realmente vocês são como gafanhotos, realmente eles são altos, realmente eles são poderosos, mas eu estou com você. Você não está sozinho. Presta atenção. Não é para onde você vai e nem o que você vai enfrentar, mas é com quem você vai. Sempre a sua questão, aquilo que vai definir os seus atos e as suas decisões, não é para onde você vai, mas com quem você vai. Moisés não aceitou isso em ele. Não aceitou que um anjo fosse. Não, se o Senhor não for, também não vou. Porque a nossa vida tem que ser acompanhada por Deus. Eu dou um passo, ele dá outro. Eu preciso ir junto, porque no momento que Pedro afundou, quem voltou andando para o barco foi ele e Jesus. Sim ou não, pessoal? Ambos voltaram juntos. O medo não muda a promessa, o medo muda a forma como você se vê. Quando você se vê pequeno, você nunca viverá algo grande. Em Êxodo 4:10, Moisés tinha um chamado, mas tinha medo.
Porque Moisés, ele não estava entendendo que Deus não erra. Ele não conhecia Deus de maneira revelada. Ele disse o quê? Nunca tive facilidade para falar. E Deus, ele responde. E quebra os argumentos. E que ele quebra os argumentos. Ele quebra os argumentos de Moisés. Quem fez o mudo? Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu? Você acha que Deus errou em te escolher? Nunca. Deus não sabe errar, Deus não sabe falhar, Deus não se esquece, Deus não se atrasa. Pare de pensar que você sabe como Deus pensa ou como Deus age. Se Ele te escolheu, Ele acertou, ainda Jeremias diz isso, te escolhi, desde o ventre da tua mãe te separei, no momento da sua formação eu te escolhi, eu te separei, você só nasceu porque Ele te escolheu e você não foi escolhido depois que nasceu, você foi escolhido e depois você nasceu. Você já tem um propósito desde o ventre da sua mãe e ponto. Deus, Ele nos chama para viver algo grande. E o antídoto do medo é o amor. 1 João 4,18. O perfeito amor expulsa o medo. Isaías 41,10. Não tema, pois estou com você. O medo diz, você está sozinho, mas Deus diz, eu estou com você. Tudo pode dizer que você não vai conseguir. Deus está dizendo, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você já conseguiu. Josué 1,9. Seja forte e corajoso e não se apavore. Deus não disse, Josué, você não vai sentir medo. Não, Ele disse, vá mesmo com medo. Seja forte, seja corajoso. Porque o medo, ele faz parte dessa raiz, essa essência do pecado que começou no primeiro Adão. Mas quando você está tomado pelo perfeito amor, você não sente medo. Eu lembro quando, no início da Taquari, houve toda aquela situação, e aí a bispa foi orando tal, e eu fui junto, e só clamando, jogando óleo ungido, e fazendo todos os sinais e maravilhas, tentando para não ter medo, porque você, né? E esses tempos, né, já um bom tempo já, quantas vezes, né, eu desço aqui na igreja, não tem uma luz acesa, eu vou até a cruz, no breu, eu não consigo ver o meu pé, a minha mão. Só vou encostando nas cadeiras e só vou andando. Porque é tão gostoso, independente da iluminação, é tão bom estar na casa de Deus. É tão bom andar mesmo no escuro, porque você sabe que você nunca anda no escuro. Deus é a sua luz e você não... Ele protege. Isso é uma das coisas que eu trabalhei muito com Davi. Ele no início ele sentiu um medo do escuro. E eu sempre falava, eu apagava a luz e ficava com ele. E eu sempre colocava isso no ouvido dele. O papai está aqui. E a todo momento você precisa ter isso na sua cabeça. O papai está aqui. Você não está sozinho. Isso é muito forte. Porque assim, eu lembro que por muito tempo, eu sentia medo de ficar, quando eu era muito pequeno, eu tinha medo de ficar no quarto sozinho. E eu ficava botando brinquedo. Eu ficava colocando coisas na minha cama. Para eu não me sentir sozinho. E depois de um tempo que eu fui observar isso, né? Hoje, depois de mais adulto, porque eu não queria ficar sozinho. E se a gente tem essa visão do Pai, você não sente mais medo de ficar no escuro. E às vezes a gente tem esse medo. Tem esse medo, porque está achando que está sozinho. Isso não existe. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Você nunca esteve
abandonado. Não, sempre Deus cuidou de você. Deus sempre cuidou de você. Jesus, ele confronta o medo. Marcos 4,40. Porque vocês estão com tanto medo, vocês não têm fé? Por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? A fé em Jesus te arranca, te tira o medo. O medo não controla mais você. Você pode estar perto de Jesus e ainda assim viver dominado pelo medo. A verdade que liberta, o medo sempre vai bater à sua porta, mas ele não pode. Repita comigo. O medo sempre vai bater na sua porta, mas ele não pode sentar na sua mesa. Porque na mesa é lugar de decisão, é lugar de intimidade. O medo, você não pode decidir a sua vida pelo medo. E você não pode permitir se relacionar com o medo. O medo sempre vai bater na sua porta, mas ele não pode sentar na sua mesa. O medo pode falar, mas ele não pode decidir. O medo pode aparecer, mas ele não pode te governar. O medo não manda em mim. Eu não sou guiado por aquilo que eu sinto, eu sou guiado por aquilo que eu sei, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu tenho a certeza que é real na minha vida. Em Gênesis 3:10, tive medo, por isso eu me escondi, porque o medo não é só uma emoção, ele é um governo. Medo é um governo. O medo não quer te destruir uma vez, ele quer te tirar da posição, tira você do lugar da decisão, tira você do lugar de autoridade. O medo te tira você do lugar da obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Escreva isso na sua parede, se você quiser. O medo rouba futuros sem fazer nenhum barulho. O medo rouba futuro sem fazer barulho. As pessoas estão perdendo o seu futuro, o seu destino no silêncio. O medo, ele não precisa te matar, ele só precisa te convencer de que você não consegue. Se você fosse mais corajoso, pisaria onde você recua, viveria hoje, acessaria tudo que Deus já liberou a você. O medo não cancela a promessa, cancela o acesso à promessa. A coragem, ela não muda cenários, ela muda as posições. Se você se coloca nas posições de tantos homens que tiveram medo, mas não tiveram a inércia, não foram paralisados por ele. Quantos homens e mulheres, eu começo assim, próprio por Abraão, o medo. Abraão teve medo, mas ele teve a confiança no Senhor, ele teve a fé, ele teve uma obediência radical. Você não pode e você não vai mais ser guiado pelo medo. A Bíblia diz em 1 João 4,18, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ainda eu separei na mensagem também. Deus é amor. Quando passamos a habitar, depois se você ler lá, tá? 1 João 4,18 na mensagem. Deus é amor. Quando passamos a habitar permanentemente no amor, vivendo uma vida de amor, vivemos em Deus e Deus vive em nós. Assim, o amor tem o controle da casa. O amor tem o controle da casa. Fica à vontade e amadurece em nós.
e não temos mais preocupação com o dia do juízo. Você para de pensar no amanhã. Você para de pensar o que pode acontecer. Porque você está assentado no amor. Você está entendendo? Graças. Nossa situação no mundo é idêntica à de Cristo. Isso aqui está no versículo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Repita comigo. No amor não há espaço para o medo. O amor amadurecido expulsa o medo. Considerando que o medo causa uma vida vacilante, cheia de temores. Medo da morte, medo do julgamento. Podemos dizer que quem tem medo não está completamente aperfeiçoado no amor. Agora a pergunta que eu volto a fazer para você: o que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado? E eu te digo o que você faria. Você sairia da paralisia para o movimento. Você cumpriria Josué 1:9, seja forte e corajoso, não se apavore. Hoje, o medo faz você adiar decisões, o medo faz você evitar riscos, o medo faz você travar as suas atitudes, mas com a coragem, na palavra de Deus, você pisaria onde hoje só observa. Você começaria o que vem adiando, deixaria de esperar o momento perfeito. Sua vida sairia do quase para o agora. Números 13:31. O povo não entrou na promessa por medo. A promessa não falhou. O que falhou foi a coragem. Se você fosse mais corajoso, você pisaria em territórios novos. Se você fosse 10 vezes mais ousado, você viveria coisas que hoje você só imagina, ou escreve, ou você até mesmo visualiza. Promessas deixariam de ser teoria e virariam, repita comigo, experiências. 1 Samuel 17:45. Eu vou contra você em nome do Senhor. Golias continua insistindo. Problemas, desafios, decisões difíceis, mas com coragem você não fugiria. Com coragem você enfrentaria. Resultado? Gigantes deixariam de te intimidar e começariam a cair. Êxodo 4:10. O medo faz você negociar com Deus. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei falar. Manda outro, que é Moisés dizendo. Depois eu faço. Ainda não estou pronto. Qual é a justificativa? Qual as suas desculpas? O que você vem adiando? Com coragem você obedeceria mesmo sem entender tudo. Com coragem você pisaria mesmo sem a garantia do que você está vendo. Resultado? Sua obediência aceleraria o seu destino. Provérbios 29:25. Quem teme o homem, repita comigo, cai em armadilhas. Hoje, talvez você se cala por causa do homem, talvez você se adapta, você fica escravo e prisioneiro de opiniões, mas com coragem, você se posicionaria. Com coragem, você viveria e construiria e fincaria essa sua identidade. Falaria o que Deus mandou e não o que os outros mandaram você falar. Resultado? Você deixaria de viver para agradar pessoas e começaria a viver para agradar a Deus. 2 Timóteo 1:7, Deus não nos deu o espírito de covardia. O medo hoje fala alto dentro de você, mas com coragem você não obedeceria a seus sentimentos. Você obedeceria à verdade. Resultado?
menos ansiedade e mais firmeza, mais convicção. Você se tornaria uma influência para os outros. Pessoas corajosas levantam outras pessoas. Pessoas corajosas nos inspiram a nossa fé. Pessoas corajosas mudam o ambiente e alteram a atmosfera. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, sua família seria impactada. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, a sua igreja se espelharia em você. Você seria uma inspiração para a sua igreja. Se você fosse 10 vezes mais corajoso, pessoas seriam alcançadas pelos seus testemunhos. Resultado, sua vida deixaria de ser comum e seria uma vida de referência. Verdade? Você não viveria uma vida menor do que foi chamado. Você não ficaria preso em ciclos e pararia de andar em círculos. Você não negociaria mais com medo, você pisaria em tudo aquilo que Deus já liberou para você. Pise onde você pisar, porque onde você pisar, aquela terra será sua. Mas você ainda precisa parar de ouvir o medo, parar de ouvir as suas vozes, parar de acreditar em mentiras e acessar aquilo que você já recebeu. Deus já te entregou. Isso já está nas nossas mãos, isso já está disponível. A pergunta que eu faço, o que você faria se hoje você não tivesse medo? O que você faria se hoje você fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria? O que você faria? Você viveria o seu destino, você entraria e pisaria nas suas promessas, você se alinharia ao seu propósito e você seria uma inspiração para todos que cruzam o seu caminho. E eu tenho certeza, se você hoje deixou entrar essa palavra no seu coração, se você hoje abraçou essa promessa, e se você hoje está tomando decisões na sua vida, eu tenho certeza, situações, problemas, bênçãos retidas, sementes adormecidas, vão ser geradas, vão ser definidas, respostas serão entregues, dadas a todos nós, e você vai começar agora a viver aquilo que Deus já te prometeu. Agora a pergunta é, você já é 10 vezes mais ousado? Sim ou não? Que bom que 5 foi. 5 pessoas são mais ousadas, graças a Deus. Os outros, fica para o culto da meia-noite agora. Agora você vai se levantar com coragem. Vai se levantar com ousadia. Não, levanta, não vem com essa coisa. Levantar, eu estou com dor nas costas. Não, você vai tirar esse espírito de medo preguiçoso, que um dor nas costas, né, o tranca-coluna, né, está amarrado na tua vida, em nome de Jesus. Está amarrado. Hoje em dia a gente vê cada um. A partir de hoje você já é uma pessoa irreconhecível. Você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Presta atenção. Você não vai olhar mais para uma porta fechada por pessoas que estão ocupando lugares como um ponto final. Os 4 amigos não ficaram parados, observando um problema. Hoje você pode ter chegado aqui como paralítico. Mas eu tenho a certeza, se você crer e tomar decisões, hoje Deus está curando as suas paralisias. E hoje você se levanta para você fazer parte desses 4 amigos. Você sabia que você sempre anda em 4? Você, Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai entender que você é um levantador. Você é um instrumento para curar paralíticos. E a sua vida, aquilo que você ouve, porque a palavra que sai desse altar, uma palavra para te levantar, uma palavra para fazer você romper, uma palavra para construir uma identidade forte e fazer você acreditar na única verdade que existe. É a verdade de Jesus Cristo. Você já tem graça, você já tem favor. E a pergunta que eu faço, o que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Feche seus olhos nesse momento.
Eu quero que você fale com Deus. Quais as decisões que você está tomando hoje? Quais são as suas decisões? Quais são as suas decisões? Deus não te deu um espírito de medo, de covardia, mas te deu um espírito de poder, de amor, de domínio próprio. É algo impressionante. É algo assim que eu não consigo explicar. Depois que Deus me curou e construiu uma identidade forte, eu tenho tanta convicção, eu tenho tanta certeza. Eu lembro de uma vez que eu fui num lugar com meus filhos e tinha ali vários animais, né? Era um zoológico, mas ali também tinha um pedacinho que era um parquezinho. E ali tinha muitos brinquedos e tinha também aquela sala, aquele quarto de terror ali. Eu não sei se o Davi ou o João falou que vamos lá, eu falei assim, vamos. Eu acho que eles não sabiam o que era aquilo. Mas eu falei, maravilha, vai ser um teste. E eu fui com eles. E é tudo escuro, e aquilo lá você já sabe como é. É esqueleto, é um monte de coisa lá dentro, e o cara já começa falando no escuro já. Só tem uma regra, não pode voltar. E aí imagina eles. Eu também... Sabe quando é uma coisa impressionante? Quando o seu amor ele amadurece, quando você constrói uma identidade, é algo assim impressionante. E aí lá dentro, o cara botou uma máscara de Jack Stripador ali e saiu correndo atrás. E um monte de coisa, e um monte de criatura, um monte de coisa. O Davi desesperou, não saía do lugar. O João empurrando o Davi. E eu falando, bora, vamos embora, vamos passar logo. O cara passou, veio correndo atrás de mim, eu falei, para, que eu já vi coisa pior. Tá? Já vi coisa pior, e assim, você não sabe, onde eu vou, você não entra. Eu falei desse jeito, para. Naquele escuro, esqueleto, coisa, demônio para todo lado lá. E eu fui passando, falei, Davi, vamos, você não está sozinho, vamos. Eu nunca vi a dificuldade de pegar ele, quase peguei no colo, que ele não saía do lugar. Mas ele sabia que ele não estava sozinho. E eu passando, e o negócio aparecia de um lado, aparecia de outro. Eu falei, vamos passar, vamos sair logo. Eu passei, saí, e por Deus, não tive medo em nenhum momento. Bispo, você é muito corajoso. Não é corajoso não. Você sabe como na minha cabeça é mentira. Eu simplesmente coloco isso na minha cabeça. Isso não existe. Bispo, mas é real? Não existe. O diabo ele vai aparecer de muitas formas. E a maioria das pessoas, para não dizer 90% das pessoas, sempre sentem medo por aquilo que vê. Mas eu tenho uma mente, eu tenho olhos tão trabalhados e treinados que eu simplesmente vou passando, vamos passar, e o cara saiu correndo, falei, sair aquela coisa toda, grito para todo lado, tal. Falei, não, vamos embora, vamos passar, isso, vamos logo, bora Davi, vamos, só falta mais um pouquinho. Eu passei, saí, tá vendo? Era tudo mentira. E às vezes a gente fala, bicho, mas tá ali, ó, o problema está na minha frente. Presta atenção, se Deus te mandou ir para este lugar, porque Ele vai permitir que você seja derrotado, que esse problema vença você? É como eu e os meninos, quando mais você amadurece em Deus, mais você sabe que isso é mentira. O diabo é o pai da mentira. E Jesus disse, nunca houve verdade nele. Mas Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único pão da vida. É água viva, é o bom pastor, é a porta, é a videira. Ele é a vida, é a ressurreição e a vida. Você só tem que acreditar nele. E é simplesmente você acredita. Viva
de uma maneira, lembra quando Jesus disse, deixem-me vir as criancinhas, pois delas herdarão o reino dos céus, e sejam como as crianças. As crianças, quando você fala, elas acreditam. Jesus disse, sejam como as crianças. E eu simplesmente, eu me coloco na minha cabeça, eu vou ser como uma criança. Eu vou guardar o meu coração, acreditar no meu Pai, e eu não vou guardar mágoa. Você fica brava com a criança, depois ela perdoa, você nem lembra mais. Ela nem lembra mais. E muitas pessoas não entendem que o pecado não é o pecado que te mantém na derrota, é o orgulho que te mantém na derrota. Porque tem pessoas que não cede, quer pagar para ver, passa por tudo, passa por as maiores humilhações, porque não cede, não se renova, não muda a mente, não renova a mente. Para de ter medo, para de acreditar em mentiras, é tudo mentira. Bispo, é tudo mentira. Deus não te prometeu algo, Deus não sabe errar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não sabe errar. Céus e terra passarão, mas nenhuma palavra deixará de se cumprir. De todas as promessas que o Senhor fez à nação de Israel, nenhuma falhou e todas se cumpriram. Eu posso ficar o dia inteiro aqui falando das promessas do que o Senhor fez para nós. E se você acreditar nesta palavra, se você acreditar naquilo que Deus está te direcionando, Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar. Você precisa acreditar e ir até o fim. Ele vai chegar na hora certa, Ele vai abrir as portas certas, Ele vai curar a esterilidade, Ele vai mandar os clientes, aqueles clientes que você precisa. Essa palavra é para assim, ó, essa palavra vem para responder todas as suas dúvidas, para renovar a sua mente, para evitar atendimentos depois. Já não precisa ter atendimento, bispo. Se não tem atendimento, a palavra já veio para resolver tudo. Já te respondeu as suas dúvidas aqui. E a pergunta que eu faço para você, será que só vocês têm problema? Só vocês têm situações? Cadê os que não estão aqui? A questão é, só os corajosos chegam até o final e terminam a corrida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de mim precisa crer que Ele existe e é recompensador. Você precisa acreditar que quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu fico no lugar onde eu fui plantado, mais recompensa, porque isso é um ato de fé. Jesus disse isso para os discípulos. Ele falou, até quando eu estarei aqui? Eles estão vendo, mas tem pessoas que vê e acaba sendo como Tomé, né? Vê, ouve, vê as coisas acontecendo, mas ainda quer tocar, não acredita. Isso não é fé. Fé não é ver para crer, é crer para ver. É duas coisas diferentes. Você crê e você vê. Você não vê, depois você crê. Isso não é fé. Se você não acreditar naquilo que você não vê, você não está praticando a fé. E fé, como eu falei para você no início, fé é você sair do lugar de onde você está e acreditar que Deus vai fazer, Deus vai entregar, e Deus vai definir, e Deus vai resolver, e Deus vai restaurar, e Deus vai curar, e Deus vai prosperar, e Deus vai abrir esta porta. E Deus vai mandar as pessoas certas, e Deus vai mudar a minha casa, e Senhor, Deus vai mudar a minha família, Deus vai, não é se, é quando. Para quem está em Deus não é se, não existe a possibilidade do não, mas é uma corrida de resistência e não de velocidade. Aquele que perseverar, e a perseverar é difícil, é você ficar até o final, é vendo os soldados se abandonar, é vendo os inimigos se aproximar. Soldados abandonam, os inimigos se aproximam, e você mantém a sua posição. Eu vou ficar aonde eu fui plantado.
Deus vai chegar. Deus vai chegar. Deus não te deixou. Ele vai chegar e Ele está chegando. Ele está chegando. É aquilo que Jesus disse para Jairo. Ó, então somente creia. Não ouça as vozes. Quem está com você é Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. E eu tenho a certeza, se nós nos posicionarmos e acreditarmos, e nós sairmos do barco e tomarmos as decisões mais difíceis, mas mais corajosas, você vai ver as suas circunstâncias mudarem. Você vai ver as circunstâncias, elas vão mudar. Elas irão mudar. O que eu fiz ontem, de uma maneira profética, é queimar os pedidos que você deixou aqui. Porque tem pessoas que nem escreveu. Não acreditam. Infelizmente estão cauterizadas. Não acreditam. Mas tem aqueles que acreditam. E aquilo foi um ato profético. Aqueles problemas já foram queimados. Nós queimamos esses problemas. Isso só virou e se tornou restos de lenha fumegante. Não existe mais. Virou pó. Eu não sei mais aonde estão aqueles problemas. Porque eu acredito que foram queimados. Foram encerrados na nossa vida. Você escreveu, você trouxe a luz, mas você também tomou uma decisão. Você tomou uma decisão. Não só escrever, mas de você cumprir aquilo que você escreveu. E eu creio. Você que precisa de uma vitória hoje, amanhã, último dia do mês, eu convido você a vir até aqui na frente. Você que precisa de uma vitória hoje, você está dizendo a Deus, Deus, eu não sei como será. Eu não sei como será. Eu não sei como se isso se resolverá. Eu não sei quem o Senhor vai enviar. Mas eu tenho mais um dia. E eu vou até o final. E as portas se abrirão. As promessas se concretizarão. As bênçãos chegarão. O maná cairá. Deus abrirá. Da rocha sairá. Os inimigos recuarão. Os gigantes cairão. Os mares se abrirão. As covas serão fechadas. O fogo não queimará. Eu acredito. E é isso que eu acredito. Eu quero que hoje, eu não sei o que Deus está pedindo para você, mas eu convido a você a tomar uma decisão corajosa hoje. Você veio no altar. Você veio no altar e toma uma decisão corajosa aqui hoje. Você sabe qual é a decisão que Deus está falando para você. Tome essa decisão. Tome essa decisão. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Hoje é o dia de situações serem definidas, resolvidas, alinhadas, restauradas, curadas. Portas se abrirão. Milagres serão gerados. Esterilidade será encerrada. Esterilidades, infertilidades. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. Para um milagre extraordinário, tome uma decisão extraordinária. Não acabou. Até o último dia, último minuto, Deus fará. Fale com Deus. O que você está dizendo? O que você precisa que Ele resolva hoje? O que você precisa que Ele resolva hoje? Fale com Ele agora. E diga, meu Deus, eu estou entregando aqui de uma maneira corajosa.
Eu estou entregando de uma maneira corajosa. Eu vou fazer a minha parte. Eu pegarei as talhas, eu encherei de água e é o Senhor que fará o vinho. Eu pegarei as vasilhas e o Senhor encherá de azeite. Eu farei para o profeta e os milagres serão gerados. Diga a Deus: Deus, eu preciso que esta porta seja aberta hoje. Diga ao Senhor, diga como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Daqui 24 horas eu preciso de uma porta, eu preciso de um milagre, eu preciso de um escape, eu preciso de uma cura, eu preciso que o Senhor faça, que o Senhor derrame, que o Senhor restaure, que o Senhor entregue, que o Senhor resolva, que o Senhor restitua. Abre essas portas, meu Deus. Diga a Deus: Senhor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho aonde bater, eu não tenho para onde correr, eu não tenho aonde me esconder, eu não tenho aonde pedir, eu preciso do Senhor. Diga a Ele: eu não sei o que fazer, mas mesmo sem o saber, eu sei para onde ir. Você pode não saber, e eu digo uma coisa para você: você pode. Deixa eu falar uma coisa para você, só me ouça. Só me ouça com os olhos fechados. Você pode não saber o que fazer e nem para onde ir, mas você sabe para onde não ir. E é isso que eu quero dizer para você. Não é porque você não tem uma direção clara que você já não tem uma direção. Ouça o que eu estou falando. Você pode não saber o que fazer, mas você já sabe o que não fazer. E pelo amor de Deus, me ouça, porque eu já falei com muitas pessoas, e muitas pessoas, muitas vezes, estão tomando decisões pela necessidade. Saul não sabia o que fazer, mas ele sabia o que não fazer. E às vezes você pode até achar que o que você está fazendo é certo, é correto, é honesto, mas se Deus falou, não faça. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Nem tudo se resolve na arca, tá? Às vezes você está achando que tudo se resolve no dinheiro. Não. O Senhor diz: é melhor obedecer do que sacrificar. Se Deus está mandando você sacrificar, sacrifique. E faça. Mas o que eu digo a você, é melhor obedecer do que sacrificar. Todo obediente sacrifica, mas nem toda pessoa que sacrifica é obediente. Já parou para pensar nisso? Toda pessoa que obedece a Deus integralmente, radicalmente, sempre é uma pessoa que sacrifica, generosa, porque sabe que no reino nunca perde. Mas nem toda pessoa que sacrifica obedece. A maioria das pessoas querem barganhar e fazer uma troca com Deus. Você sabe por que não está mais funcionando? Eu conheço pessoas que ainda fazem isso, que quer resolver tudo na arca. Mas você sabe por que não está funcionando mais? Porque Deus quer que você cresça. E para com essa mentalidade de criança, amadureça. Pare de ficar querendo só as coisas tangíveis. Comece agora a valorizar o que é intangível. Deus quer relacionamento. Deus quer te salvar antes de te prosperar. Deus quer te salvar antes de te curar. Deus quer te salvar antes de te libertar. Deus quer te salvar. Saiba que o final da história, Ele quer que você ande em ruas de ouro e não que tenha um colar de ouro. Você está entendendo? Deus vai te prosperar.
Nós estamos numa reunião para homens e mulheres prósperos. Agora, a gente sabe que prosperidade não é só dinheiro. Uma mente próspera é uma vida próspera. Se você tiver uma mente próspera, você já é próspero. Você sabe que quando Deus me mandou dar aquela oferta antes da pandemia, e eu não tinha onde correr. Tinha onde correr. No momento, você vai esperando que as coisas não vão acontecendo, porque você está esperando. Espera aí, eu dei tanto, por que eu não estou recebendo? Deus queria que eu crescesse, e Ele me mostrou. E eu hoje, ou melhor, já há um tempo eu vejo, a melhor coisa que Ele fez na minha vida, é Ele não ter me dado nada. Porque ainda eu era um viciado. Sabe quando você espera ainda uma troca? Você dá e você recebe, você dá e recebe, você está esperando. Isso é um relacionamento de criança. Quando a criança dá alguma coisa, ela quer fazer uma troca. Na escolinha, quer fazer uma troca na escola, está esperando receber. Se eu te dei isso, eu quero isso. Mas o Senhor estava me mostrando, eu estou derrubando o seu Deus. Eu estou derrubando o seu Deus. Porque muitas pessoas estão servindo a Mamon, não está servindo a Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você colocar como a parábola de um homem no campo, que ele vendeu tudo o que tinha e comprou, porque ali era o seu tesouro, você vai entender que você vai ser a pessoa mais próspera dessa terra. Deus, Ele tem a mesma postura que Ele teve com Salomão. Ele pediu sabedoria, mas Ele deu o que Ele não pediu. Deus quer abençoar, isso é dEle, isso é do Pai. O Pai ama abençoar. O Pai ama, o Pai é extravagante. É extravagante. Quando eles pediram carne no deserto, não foi uma refeição, cada um pegou 10 barris, 2 toneladas, cada um pegou de carne. Deus é extravagante, Deus é exagerado, porque isso é dEle, mas Ele quer você. Então coloque isso como prioridade na sua vida. Deus fez a melhor coisa na minha vida, porque comecei a ver o que eu tinha, ser grato pelo que eu tinha, e observar que, meu Deus do céu, eu já sou rico, eu sou muito próspero. E quando Ele não me deu, eu observei, meu Deus, como eu tenho dinheiro. Meus filhos são prósperos, eles são curados, felizes. O meu casamento, eu estou numa igreja, eu estou feliz, eu tenho saúde. E o Senhor me mostrou, isso não se compra. O que eu te dou é a maior prosperidade da sua vida. E quando você reconhece isso, Deus, Ele multiplica. Você não tem ideia, quando você reconhece isso, como Ele te prospera, vem de todos os lados. Todas as pessoas que pararam de olhar para o dinheiro, começaram a ter a vida mais próspera financeiramente. Por quê? Porque olharam aquilo que Ele tinha, deu graça pelos 5 pães e 2 peixinhos. Eu chamo a você para agradecer a Deus pelos seus 5 pães e 2 peixinhos hoje. Você sabe quais são os seus 5 pães e 2 peixinhos. Hoje Deus está te chamando para você fazer isso. Seja grato pelos seus 5 pães e 2 peixinhos. Deus está te mostrando, seja grato. Você será muito próspero. Mas primeiro, se você vê que eu sou a sua prosperidade, eu sou a sua riqueza, ter uma vida com um propósito, conhecer um Deus verdadeiro, é aquilo que a grande maioria das pessoas não conhecem. Seja grato porque você pode ver aquilo que é importante. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que o Senhor venha visitar a cada coração. Meu Deus, eu não sei o que cada um, meu Pai, dos seus filhos e filhas estão pedindo aqui. Mas eu sei que o Pai
responde os pedidos dos filhos. E eu peço, meu Pai, nesse dia 30 de março, meu Pai, a Tua palavra nos ensina que para os seus o Senhor dá enquanto dorme. E eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, meu Pai. Então nós iremos sair daqui com a certeza que nós vamos dormir, o Senhor vai dar enquanto dorme. Nós teremos, meu Deus, um dia 31 de respostas e definições para a minha vida, para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa empresa. E essas situações hoje que você está pedindo, a partir de hoje, situações antigas serão encerradas, situações desajustadas serão ajustadas, desalinhadas serão alinhadas, doentes serão curadas, caídas serão levantadas. Eu declaro, essa injustiça será revertida em justiça, essa falta será trocada pela prosperidade, essa maldição será revertida em bênção. Eu abençoo a tua vida. Eu declaro que você está saindo aqui abençoado. Você já é uma pessoa abençoada, você está saindo daqui mais abençoado. Aquilo que você veio buscar, você já está retornando aqui. Pela fé, segura aquilo que é teu. Aquilo que é teu, segura aquilo que o Senhor já te entregou, em o nome do Senhor Jesus, e declara, isso aqui, que eu estou pedindo, esse documento, essa causa na justiça, essa carteira de cliente, esses boletos vencidos, esse nome sujo, essa ordem de despejo, essa ordem de busca e apreensão, esse exame médico, essa foto do seu filho, da sua filha, da sua esposa, eu declaro que cai por terra essa situação, e o Senhor está mudando a sua perspectiva e alterando a sua realidade. Eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um. Eu declaro, meu Deus, vitória, respostas, definições aqui hoje. Eu declaro, meu Pai, que nesse dia 31, portas já foram abertas. Eu declaro, meu Pai, cada propósito, cada pedido, cada oração já foi respondida em nome do Senhor Jesus. Eu declaro situações sendo definidas, resolvidas, respondidas. Eu declaro seus propósitos totalmente respondido. Eu declaro respostas, definições. Eu declaro os seus propósitos já foram resolvidos, os seus pedidos já foram respondidos. Eu declaro nesse dia 31, nesse dia 30, portas estão sendo abertas, portas já foram abertas, e nós teremos, meu Pai, definições ainda nesse dia 30, meu Deus, que o Senhor possa abençoar, meu Pai, que o Senhor possa abençoar. Eu declaro que aquilo que você veio buscar, você já está retornando em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Pai, respostas e definições. Eu declaro, meu Pai, respostas e definições, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro situações sendo definidas, respondidas, resolvidas. Eu declaro áreas da sua vida sendo curadas. Eu declaro o fim de toda esterilidade, de toda infertilidade, de toda esterilidade, de toda infertilidade, de toda esterilidade. Eu declaro você curado, eu declaro você curada, eu declaro você curada e você livre, em o nome do Senhor Jesus. Que todo mal caia por terra hoje, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro curas, libertações nesta segunda-feira. Não vai terminar assim, não vai acabar assim, não é o fim, não acabou, em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro, essa situação já foi revertida, já foi definida, já foi mudada em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro respostas e definições
em o nome do Senhor Jesus. Respostas e definições, meu Deus, eu declaro respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições, respostas e definições. Eu declaro, tudo aquilo que estava doente já foi curado. Eu declaro, todas as portas já foram abertas, já foram abertas, já foram abertas, já foram abertas. Essa situação não vai terminar assim, não vai acabar assim, não vai se encerrar assim. Eu declaro restaurações. Eu declaro que aquilo que você veio buscar, você está voltando, retornando. Aquilo que você veio buscar já te pertence, é seu em o nome do Senhor Jesus. Pela fé, aquilo que você veio buscar já é seu. Eu declaro, aquilo que você veio buscar já é seu em nome do Senhor Jesus. Receba suas respostas, receba suas definições, receba suas respostas e definições, receba sua resposta e definição. Eu declaro, onde você tocar, prosperará. Aonde você pisar, portas serão abertas. Você vai ver uma prosperidade, uma paz, uma alegria, a ausência de necessidade, a ausência, eu declaro uma cura permanente na tua vida. Eu declaro curas e libertações. Eu declaro, meu Deus, uma unção, um poder, uma visão, meu Deus. Eu declaro uma autoridade sendo dada, derramada, multiplicada sobre nós. Eu declaro, meu Pai, hoje, o nosso povo 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais corajoso, 10 vezes mais ousado, 10 vezes mais ousado, 10 vezes mais ousados, 10 vezes mais corajosos, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a sua vida, eu declaro você curada, restaurada. Eu abençoo a sua vida, eu declaro uma restauração. Eu abençoo em nome do Senhor Jesus. Eu consagro a vida do nosso povo. Eu declaro, meu Pai, nesta segunda-feira, meu Deus, aonde nosso povo tocar, vai prosperar, vai crescer. Meu Deus, eu declaro, aquilo que terminaria em morte, vai terminar em vida. Aquilo que terminaria em morte, terminará em vida. Terminará em vida. Terminará em vida. Eu declaro, esse vale de ossos secos vai nascer, vai ser ressuscitado. Eu declaro, Lázaro sairão dos sepulcros. Eu declaro, situações mortas irão viver, reviver. Eu declaro ressuscitações, ressuscitações, meu Deus, ressuscitações, da mesma forma que o Senhor disse, meu Deus, para a viúva, meu Deus, de Naim, meu Deus, como o Senhor disse para Maria, para Marta, meu Deus, sobre Lázaro, como o Senhor disse, meu Pai, para Jairo, meu Deus, para a filha de Jairo. Não vai terminar assim. Tão somente creia, em o nome do Senhor Jesus. Não vai terminar assim, não vai terminar assim, em nome do Senhor Jesus. Não vai terminar, meu Deus. Eu declaro, meu Pai, respostas, definições, respostas, definições, meu Pai, na noite dessa segunda-feira. Respostas e definições na noite dessa segunda-feira. Receba aquilo que você veio buscar. Receba aquilo que você veio buscar em nome do Senhor Jesus. Receba a sua resposta. Receba as suas definições. Sua definição. Eu declaro cura, libertação, prosperidade, abundância, visão, força, autoridade. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro que aquilo que você veio buscar, você está retornando em nome do Senhor Jesus, pela fé. Isso já é seu. Isso já é seu. Eu quero que você agradeça pela fé. Agradeça por aquilo que você veio buscar, pela fé. Pela fé, um ato de fé. Agradeça por aquilo que você veio buscar. Agradeça por aquilo que você veio buscar. Agradeça por aquilo que você veio buscar. Você sabe o que você veio buscar. Agradeça por aquilo que você veio buscar. Você sabe o que você hoje está precisando. O Senhor também sabe o que você está precisando. Mas Ele quer saber se você também está agradecendo por aquilo que importa. Por aquilo que importa, o que realmente importa. Você sabe o que importa.
Eu quero que você agradeça. Obrigado por te conhecer, meu Deus. Obrigado por me amar, porque o Senhor me amou primeiro. O Senhor me amou primeiro. Antes de eu te amar, o Senhor já me amava. E o perfeito amor expulsa e lança fora todo medo. E a partir de hoje, acabou o medo. Você vai deixar o medo no altar. Como um ato profético, vocês que não encostaram no altar, deixa no altar esse medo. Hoje você está deixando esse medo, ele vai ficar neste altar. E da mesma forma que você encosta e deixa o seu medo, você vai pegar a segurança. Presta atenção e só me ouça. Esse altar, ele foi construído de uma maneira profética. Alargamos o nosso altar e colocamos materiais verdadeiros, reais, naturais. Não tem artificialidade. Então você vai deixar o medo e a artificialidade, a dependência de imagem, o orgulho, e você vai pegar a verdade. Você vai pegar a autoridade. Você vai pegar a sua coragem. Aquilo que é verdadeiro e aquilo que é real, aquilo que funciona na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, eu quero que você abençoe a vida dela. Diga a ela que eu te abençoo. Eu concordo com a sua oração. Eu abençoo a sua vida. Eu concordo com a sua oração. Eu concordo com os seus pedidos. Eu concordo com aquilo que você está esperando, aguardando, declarando, profetizando. Eu declaro isso, o que você veio buscar nesse dia 30, eu declaro que já é seu. A tua vitória é minha vitória, a tua resposta é minha resposta, a sua cura é minha cura, a sua prosperidade é minha prosperidade, a sua alegria é minha alegria, a sua paz é minha paz, a sua força é minha força. Eu abençoo a sua vida, e eu sei que a união gera vida, cura, prosperidade. E a união fez toda a igreja primitiva viver o seu Pentecoste. O Espírito se agrada na união. É a união. Eu abençoo a sua vida. Eu consagro a sua vida. A obra das tuas mãos, a planta dos teus pés. Eu declaro que você sai daqui uma pessoa irreconhecível. Você é uma pessoa irreconhecível. Você não fala mais como antes, você não anda mais como antes, você não declara mais, você não se posiciona, não reage, você não é a mesma pessoa. Porque Deus te deu o espírito de coragem, de amor, de domínio próprio. Você já está vivendo o perfeito amor, a verdade. E hoje você sai daqui com a certeza das respostas e definições da sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo
como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação. É o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.